E aí, família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Hoje tem jogo, hein? Hoje tem Botafogo. Bom, antes de eu botar a matéria completa aqui, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez tem vídeo importante do Botafogo, eu tô aqui pra falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Agora voltamos para a Libertadores para falar do Botafogo, que tem compromisso nesta noite no Newton Santos. Vai jogar contra a LDU, uma equipe perigosíssima. Precisa vencer, porque depois na sequência tem partidas fora de casa. Logo mais, o Botafogo entra em campo em busca de assumir a liderança do Grupo D da Libertadores. Atualmente, o Glorioso ocupa a última colocação na tabela de classificação. Mas como Universitário e Júnior Barranquilla empataram na noite de ontem, uma vitória hoje do Botafogo por 3 ou mais gols de diferença faz com que o time brasileiro assuma a ponta, já que o primeiro critério de desempate é o saldo de gols. Também se preparando muito bem, acho que é um jogo muito importante pra gente sabe da importância do jogo, a gente espera fazer um grande jogo e sair com um resultado positivo para a gente chegar nos 6 pontos. Para isso, no entanto, o Botafogo vai precisar encerrar um incômodo jejum. O Glorioso jamais venceu a LDU em toda a história. Foram apenas 3 jogos, é verdade, mas até aqui 2 empates e uma vitória dos equatorianos. Para mudar esse panorama, o técnico Arthur Jorge terá um reforço caseiro. O volante Tietê está recuperado de uma infecção intestinal e será uma opção no banco de reservas. Por outro lado, o meia Eduardo, que vinha sendo utilizado como atacante, está fora do confronto. Com isso, Savarino deve atuar ao lado de Júnior Santos como atacante. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, né? A gente conta com a torcida, porque eles faz totalmente diferença no jogo, nos ajudam. Foi assim contra o Bahia agora, empurramos, conseguimos o empate, infelizmente sendo um resultado positivo. Mas a gente espera fazer um grande jogo, junto com a nossa torcida, vamos dar o nosso melhor durante os nossos 90 minutos. Mais de 20 mil botafoguenses são esperados no estádio Newton Santos para mais uma decisão para o Glorioso na Libertadores da América. O Botafogo perdeu para o Bahia no Campeonato Brasileiro, mas está jogando um bom futebol. Falando em Muito bem, Venê, a gente está falando de um Botafogo que no último jogo tinha um tiquinho e se machucou. Aí se viu sem um reserva imediato para ele, viu no mesmo jogo um Eduardo sendo substituído, fazendo bem a função do Tiquinho. E nos outros jogos, até não era o Eduardo fazendo bem a função do Tiquinho, mas uma troca absoluta que acontece naquele quarteto de frente no Arthur Jorge. Hoje, não é uma informação cravada, mas é uma suposição, já que o Eduardo não treinou, né? O Botafogo não libera mais a lista de relacionados muito tempo antes do jogo, umas horas só apenas. Então a gente não sabe se o Eduardo tá ou não para esse jogo. O que a gente imagina é que o jogador não esteja. E aí, como será que o Arthur vai escolher essa linha de frente? Lembrando que o Jefinho fez um bom jogo, fez até gol no jogo contra o Bahia. Como é que você escolheria? Tem o Barbosa também. Brincadeiras à parte, eu vou ser sincero, assim, hoje não tem ninguém para fazer essa função. Não tem como você inventar um outro jogador para fazer essa função. E aí você entra em campo sem o centroavante de ofício. Ou sem esse jogador para ser o falso. Que já estava assim, né? Porque o Eduardo também não é o atacante. E eu não vejo problemas nisso. De fato, eu não vejo problema nisso. Você muda um pouco o estilo de jogo, mas eu não vejo problema nisso e não tem jeito. O próprio Arthur Jorge já falou isso, que precisa reforçar. Vem o Igor Jesus no meio do ano para essa posição, mas o jogo é hoje. Não tem ninguém. E aí você muda um pouco o estilo de jogo e bota 4 jogadores extremamente rápidos ali na frente, porque o Botafogo vai ter que tomar as rédeas do jogo, partir para cima. Com certeza a LDU vai vir para segurar o jogo, eles sabem jogar esse tipo de competição, vão querer amarrar, fazer um pouco de cera aqui, o cera acolá. Inclusive fica até um recado para o torcedor alvinegro apoiar o tempo todo durante o jogo, porque certamente o adversário vai querer tirar os jogadores do Botafogo ali do sério para tentar, enfim, saboar um pouco o jogo. Catimbinha, né? Catimba de sempre de Libertadores da América, mas eu acho que independentemente de qual seja o ataque que o Arthur Jorge escolha, estamos falando de jogadores extremamente competentes. O setor ofensivo do Botafogo é muito bom. Verdade. Concordei ontem com o Flavinho aqui, que é um dos melhores do futebol brasileiro. Então, independentemente de quem entra ali, eu tenho certeza que o Botafogo entra, na minha opinião, como favorito. A gente está falando de um ataque sem o Eduardo, provavelmente, e a gente está falando de um ataque que está sem o Eduardo, está sem o Tiquinho, mas tem o Luiz Henrique, tem o Savarino. Tem o Jefinho. Inclusive o Savarino está jogando muita bola. Muita bola, o Savarino baita contratação tá no Botafogo. Tem o Jefinho e tem o Júnior Santos, que é o grande nome do Botafogo nessa competição até aqui.
O Júnior que já se igualou como o maior marcador da história do clube, e aí muita gente veio falar, olha só como é que é. Ai, meu Deus do céu, Botafogo não tem tradição nenhuma, o cara chegou agora e já é artilheiro. As pessoas não têm noção, na verdade, do que o Júnior Santos fez. Porque o feito, o né? Luizão, por exemplo, é o maior artilheiro do Vasco, tem 8 gols, e o Júnior também. A gente está falando de um Vasco, o primeiro campeão dessa competição, inclusive na história, muita gente não considera, mas eu considero. É uma competição em que o Vasco é muito tradicional, e aí? Então, inclusive, assim, a gente tá falando, na verdade, quero sair em defesa de do um Júnior Santos que agora ele deu uma desacelerada, e eu acho até pelo estilo de jogo que muda um pouco, na ausência do Tiquinho. Eles tinham um entrosamento muito afinadinho, né? Mas a gente estava falando de um Júnior Santos que estava, assim, implacável, ô Vene Casagrande. Claro que a ausência do Tiquinho faz muita falta ao próprio Júnior Santos, porque, como você bem mencionou, ele se entendeu muito bem ali no setor ofensivo do ataque. Outro ponto que eu queria mencionar, eu vejo muitos torcedores adversários do Botafogo debochando do número de gols do Júnior Santos na Libertadores, dizendo, é fase pré-Libertadores. Gente, é competição. É considerado Libertadores da América. Então não tem isso de tantos gols foi na pré-Libertadores. Independentemente disso, é competição Libertadores, e o feito do Júnior Santos tem que ser comemorado. Não só pelo jogador, pela torcida do Botafogo, e, enfim, bater palma para a atuação do Júnior Santos em 2024. Não só na Libertadores, mas tem sido o principal jogador do Botafogo na temporada inteira. E aí a gente tem o povo chegando. Bem-vindos. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Só um instantinho, então eu vou falar com eles. Hoje o veneno tá legal. Tô boba. O que? O corte? Não, o John aqui. Lembrando que hoje o Fogão tá aí também com o meio de campo super... Calma aí, o Botafogo com o meio de campo super turbinado. O Tietê de volta, tem o Marlon, tem o Gregory, tem o Danilo. E aí você fala, pô, Fernanda, todo mundo sabe que a minha formação que eu gosto é o Danilo e o Tietê. Todo mundo sabe, eu já falei isso abertamente aqui. Mas mesmo também, sabendo, o Gregory tem crescido muito, jogado muita bola. O Marlon tá jogando muita bola, inclusive muitas vezes o capitão do time. Então põe os 4 assim, é o famoso tanto faz, Venê. Não, isso é verdade. Tanto faz. É o famoso tanto faz. Olha aqui, bota a situação do grupo do Fogão. Cadê? Ó, o Botafogo pega hoje a LDU, tá bom? Então é o quarto pegando o terceiro. Só que numericamente tá tudo muito embolado. O Júnior e o Universitário, eles empataram no jogo que referente a essa rodada que o Botafogo fecha hoje à noite contra a LDU. Isso foi muito bom pro Fogão, tá? Ô, Paquito, por favor, ontem dá uma olhadinha e já me fala, não me fala o que é não, que eu tenho que fazer a conta. Você faz a conta pra mim, por favor, que eu não sou bom de conta. Meu amigo Vene também não é muito bom de conta. Se o Botafogo vencer hoje, como é que fica aqui? Tem que golear? Tá bom, ele disse. Tem que golear, tá bom? Tem que fazer 3 gols, tirar 3 gols de saldo. Ou 3-0, ou 4-1, não é isso? Ou 5-2, é isso, né? O ideal seria isso. Mas assim, na boa, acho que o Botafogo primeiro tem que pensar na vitória. Eu também acho. Depois tem esse saldo de gols. Eu tô por aí, eu tô contigo. O Botafogo primeiro tem que vencer. É isso. E assim, encarar como uma final mesmo. É isso aí. Quer essa competição? Sonha com essa competição? Então vambora, vamos vencer. Tá rolando, goleada, show. Não goleou? Show. O importante é vencer. O empate aqui nem é interessante. Não é terra arrasada também. Mas também não é interessante, porque eu acho que a gente tá falando de um Botafogo mais estruturado, mais corajoso. A gente, quando começa a Libertadores, não era o treinador definitivo ainda. A gente teve uma forma de adaptação do Arthur Jorge, dos jogadores com o trabalho dele muito rápida. Se a gente for parar pra pensar, quando chega o Arthur Jorge, o torcedor pensa, putz, vamos ter que esperar um pouquinho. Talvez vai valer nossa Libertadores. Só que a sorte ajudou um pouco, porque os resultados foram se encaixando e acabou que se transformou num grupo extremamente equilibrado, Vene Casagrande. A gente não tá falando de ninguém que disputou, a gente não tá falando de uma falta de possibilidade do Botafogo. Pelo contrário, a gente tá falando de um Botafogo que tá super dentro de uma possível classificação. O empate, pra mim, seria um problema se a gente pensar no futuro, porque aí o Botafogo só joga fora de casa agora, nos 2 jogos, né? Por exemplo, você empatar com a LDU fora de casa não seria nenhum absurdo. Enfim, seria até um bom resultado. Só que por ser o último jogo em casa, eu acho que o ideal mesmo é a vitória. Não tem que nem pensar no empate. Caso aconteça, beleza, bola pra frente, e aí você encarar o problema de 2 jogos fora. Bom, família zoeira, tá aí, né? Botafogo, tem que entrar com essa vontade, né? Tem que pensar, LDU e tal. Mas, Botafogo joga em casa. Vinha de 5 vitórias consecutivas, né? Tá bem no Campeonato Brasileiro, tá bem aí, né? Caminhada a Copa do Brasil depois da vitória contra o Vitória. E estamos muito vivos na Libertadores, podendo assumir a liderança caso o Botafogo vença por 3 gols de diferença. Olha como é que o saldo de gols é tão importante na Libertadores, tá vendo? O Botafogo tomou de 3-1 contra o Júnior.
Não podia ter tomado aquele resultado dentro de casa. E por isso não pode cometer esse erro hoje no estádio Newton Santos. 21h30 com transmissão aí da Rede Globo, da ESPN, Star Plus também. Galera, é um jogo para entrar com sangue nos olhos. Bom, Hugo vai ser titular? Até então a provável escalação colocam ele como titular. Colocam o Danilo Barbosa, não colocam o Gregory nem o Tietchan, botaram no banco. Mas o negócio é o Hugo. O problema é o Hugo. Se o Hugo se consertar, o Botafogo hoje tem tudo para vencer, mesmo sem o Tiquinho, né? Botafogo mesmo sem o Eduardo aí, que vinha substituindo muito bem, de uma forma até surpreendente o Tiquinho. Ele tinha feito 3 gols seguidos, o Eduardo entrando aí no Botafogo no lugar do Tiquinho, como falso 9. Bom, expectativa para mais de 20 mil pessoas no estádio Newton Santos, com mosaico, com aquela festa linda que só a torcida do Botafogo aqui no Brasil sabe fazer. Né? É a torcida mais bonita em questão de mosaico aqui no Brasil. Depois vem do Fortaleza, que é bonito também e tal. Mas o do Botafogo é surreal. O Botafogo consegue fazer mosaico com o estádio não lotado. Como é que pode isso? Os últimos jogos do Botafogo, o Botafogo colocando 20 mil, 18 mil pessoas, conseguindo fazer um mosaico espetacular. E hoje a expectativa é para mais uma festa linda. E é entrar com sangue nos olhos, que nem eu falei, né? Não é hora de invenção, é hora de jogar sério. Eu acho muito difícil o Botafogo vencer por 3 gols de diferença, não é impossível, né? O Botafogo, ninguém imaginava que ia tomar de 3-1 contra o Júnior. Então, se o Botafogo conseguir um resultado de 3-0, ele assume a liderança. Mas não devemos ficar pensando no saldo de gol, não. Devemos pensar em entrar ali na parte de classificação. Se vencer, já entra ali, que passam 2 no grupo. Entrando na parte de classificação, aí sim depois você pensa em assumir a liderança, até mesmo porque o Botafogo, os últimos 2 jogos, vai ser fora de casa contra o próprio Júnior, que venceu o Botafogo aqui, e contra o Universitário, que ontem empataram aí em 1-1, que foi um resultado espetacular para o Botafogo. Ninguém disparou na liderança, ninguém se garantiu na próxima fase. Então é só o Botafogo vencendo. Só não, é difícil. Mas dá para vencer e vai vencer se Deus quiser. Eu espero voltar aqui mais tarde para falar com vocês aí sobre essa vitória do Botafogo. Assim a gente espera, né, Botafogo? Não vai decepcionar não vai decepcionar a nossa torcida, né? Se bem que o Botafogo gosta de fazer muito isso. Mas hoje não, hein? Hoje vai, se Deus quiser. Tu vai ao jogo? Qual é o teu placar? Qual é o teu palpite? Botafogo ganha com facilidade, ganha suado, vai ser empate. O que você acha que vai ser esse jogo? Deixa tudo nos comentários, que eu faço questão de ler e deixar um coraçãozinho para vocês também. E o estádio Newton Santos também vai estar recebendo doações SOS lá, tá, do Sul. Então, se você puder levar água, roupa de cama e produtos de higiene pessoal, leve, deixa lá na entrada. Nas 3 entradas do Botafogo vai estar recebendo as doações, tá? Na leste, na oeste e na norte. Então você leva, deixa lá que o Botafogo depois vai despachar isso aí tudo lá pro sul, que a galera tá precisando demais lá. Então é isso, galera. Eu espero voltar mais tarde. Feliz, não triste. Quem sabe até na liderança da Libertadores. Vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Mais tarde eu volto. Fui.